Senhor presidente, não raro, em alguns momentos, nós aqui começamos o voto dizendo que o tema é sensível, complexo, que é suscetível de mais de uma solução igualmente sustentável. Todas essas platitudes, que são, no fundo, verdadeiras, se aplicariam a este tema, porque, como já se percebeu, pelo conjunto de sessões que aqui já levamos a efeito e pelos votos que já foram proferidos, nós estamos diante de um desses temas que merece todas essas adjetivações de intrincado, complexo, sensível, com repercussão não apenas jurídica e assim por diante. Por isso, ao começar o pronunciamento que vai espelhar o voto que trago, presidente, gostaria de registrar inicialmente o imenso respeito pelas soluções que aqui já foram apresentadas, todas elas, sem nenhuma exceção, que se destinam, a partir de um diagnóstico que foi levado a efeito, a encontrar uma solução para esses diagnósticos. De modo especial, quero cumprimentar ambos os relatores, o eminente ministro Luiz Fux, relator de um dos recursos extraordinários, e o eminente ministro Dias Toffoli, desde logo, até mesmo para sumariar o pronunciamento de voto que farei, já declino que estou acolhendo integralmente o relatório, tal como Suas Excelências apresentaram a este plenário, e que foram, obviamente, também, de um modo geral, acolhidos por todos os votos que me antecederam. A divergência, claro, não se colocou sobre os fatos processuais, há sim dissonância na compreensão desses fatos pessoais e no seu viés jurídico. Por isso, eu inicio expressando e reiterando ao ministro Dias Toffoli e ao ministro Luiz Fux os cumprimentos pelos votos efetivamente lapidares. Essa pode ser uma outra platitude, mas nesse caso também é mais do que correta, votos que de maneira robusta e com o ousio necessário arrostaram um tema que efetivamente demanda não apenas conhecimento teórico, mas também uma capacidade grande de escuta, nomeadamente pelo trabalho de instrução que Suas Excelências levaram a efeito, não apenas em audiências públicas e nas numerosíssimas audiências que realizaram, mas de modo especial pela presença de um contingente, nem vou dizer número elevado, mas um contingente de amici curiae que compareceu em ambos os autos desses recursos extraordinários. O que farei aqui, senhor presidente, à guisa de voto, em primeiro lugar, dizer que estou apresentando apenas um voto para ambos os recursos extraordinários, eis que, nada obstante se refiram a fatos distintos, mas os dois temas de repercussão geral têm um fio condutor comum e, portanto, tal como já se passou com os colegas que me antecederam, também estou apresentando um voto idêntico e único para ambos os recursos extraordinários. Juntarei o teor completo deste voto oportunamente, como também distribuirei os eminentes pares, e aqui farei apenas uma síntese deste voto que, diante das posições explicitadas, apenas indico algumas distâncias que tenho de uma ou de outra posição e também expresso a compreensão que trago sobre esta matéria. Ainda à guisa de introdução, me permito dizer que, de todos os votos proferidos, sem exceção, mesmo havendo alguma divergência substancial quanto à constitucionalidade do artigo 19, todos os votos, pela leitura que fiz de todos eles e pelo que eu auri dos votos proferidos e que ainda não temos o texto escrito, mas
pelas intervenções e pronunciamentos nas sessões, creio que encontramos uma motivação racional e objetiva, que é uma preocupação comum, ou seja, a necessidade de uma proteção suficiente de direitos fundamentais. E, portanto, dentre esses direitos fundamentais, o direito à liberdade de expressão e também os direitos inerentes à personalidade, é um conjunto de direitos imateriais que se situa na esfera jurídico-pessoal de todos os cidadãos e cidadãs. Portanto, creio que esse diagnóstico, que é mais saliente nos votos que já granjearam a maioria pela inconstitucionalidade e a maioria pela uma inconstitucionalidade do que depreendi parcial do artigo 19, à guisa das diversas interpretações conforme que foram projetadas nos respectivos votos, creio que o diagnóstico da maioria no sentido de apontar que essa necessidade de uma proteção mais adequada, mais suficiente, mais robustecida, à luz do voto da maioria, não necessariamente da divergência, derivaria de uma falta de uma minudente regulamentação pela insuficiência do teor do artigo 19 do Marco Civil da Internet para dar conta disso. Mesmo eventualmente compartilhando desta ideia da falta de regulamentação e, portanto, tomando isso como ponto de partida, as dificuldades que trago à colação no meu voto diz respeito ao remédio que está sendo apresentado para enfrentar esses males. O remédio do que depreendo que os votos da maioria até agora estão a apresentar é, por assim dizer, um certo agravamento do regime da responsabilidade civil e, por meio dele, buscar um mínimo de regulação necessária para a conformação e moderação de conteúdos nas plataformas sociais. Por isso, as dificuldades que vejo e, quem sabe, até mesmo a necessidade de verificar se há outros caminhos para encontrarmos esses remédios a fim de, se possível, desviarmos ou mitigarmos os riscos que daí podem derivar. É claro que, ainda à guisa de introdução, parece-me também que há algumas obviedades ou redundâncias que não granjearam aqui, segundo depreendido, os votos já proferidos, nenhuma dissonância. A primeira dessas obviedades é de que não há regime legal de isenção de responsabilidade das plataformas. Isso não está em questão. A questão colocada não trata, obviamente, de discutir se as plataformas respondem ou não. A questão colocada está em saber como responde, quando responde e a partir de que momento, obviamente, responde. Portanto, não há defesa alguma, segundo depreendi até agora, de uma certa irresponsabilidade das plataformas. Isso não está nos votos da maioria e também não está nos votos da divergência. Como também uma outra, falou-se muito aqui no conceito de liberdade de expressão, parece-me também quase que uma circunstância óbvia e que permeou todos os votos. Não vi em todos os votos uma defesa da liberdade de expressão como um direito absoluto e completamente imune a qualquer olhar que no Estado de direito democrático se possa dirigir ou projetar sobre a liberdade de expressão. Aliás, a redação do artigo 19, tal como ela se encontra, que hoje é uma regra, ou tal como ela se encontrará, se ela for tornada uma exceção, que é a percepção da maioria dos votos já proferidos, seja uma coisa ou seja outra, mas tomando-a como regra, a redação do artigo 19 é uma demonstração nítida e, no meu modo de ver, por si só suficiente para evidenciar que não há liberdade de expressão de modo absoluto. Portanto,
a regra do artigo 19, tal como está hoje esculpida juridicamente, evidencia que, mediante decisão judicial, esta circunstância atinente às expressões da liberdade pode, obviamente, sofrer com escrutínio judicial os devidos ajustes e eventuais correções. Por isso, depreendi, e ainda estou apenas nessa breve introdução, depreendi que dos votos já proferidos, o que economiza muito a intervenção e o voto que eu vou proferir, dos votos já proferidos, de todos eles, nesse ponto também, sem exceção, há uma preocupação comum com alguns elementos cardeais deste debate. Uma dessas preocupações, é ponderar os pilares do binômio liberdade e responsabilidade. Os remédios para os males que desequilibram esses dois pilares são distintos. Até mesmo nos votos que conformam a maioria, não há uma dose única para esses remédios. As doses se alteram conforme a percepção, desde os eminentes ministros relatores, que podem ir desde o regime que se defendeu da responsabilidade objetiva a uma responsabilidade subjetiva mitigada. Portanto, a dose do remédio é distinta. Porém, não há dúvida que, independentemente disso, há uma preocupação comum nesses dois pilares do binômio liberdade e responsabilidade. Outra preocupação que vejo também comum em todos os votos é a reflexão sobre o papel do judiciário dentro do Estado de direito democrático, ou seja, todos os votos até agora proferidos e, segundo pude ver, comungam desta preocupação em que é essencial, na legalidade constitucional, a defesa e a preservação do Estado de direito democrático e, portanto, há um tribunal que é guardião da Constituição e, por via de consequência, guardião da democracia constitucional, também incumbe refletir sobre o seu papel e suas funções, especialmente neste contexto deste julgamento. A terceira preocupação, que também vejo como uma preocupação comum, diz respeito às possibilidades e os limites do desenvolvimento tecnológico. Aqui não depreendi nenhum voto demonizando de modo absoluto ou, num outro polo oposto, divinizando as tecnologias da informação e, portanto, os votos, de um modo geral, até agora, e eu estou de acordo com todas essas preocupações comuns, expressaram que, obviamente, a liberdade e a inovação constituem ingredientes importantes para o desenvolvimento de um país e é claro que há necessidade de buscar sempre aí, com serenidade, o equilíbrio. E, em quarto e último lugar, creio que todos os votos se colocaram em linha de buscar uma solução racional e objetiva para os dois casos concretos. É certo que nós já estamos num patamar tal que, mesmo na ambiência de dois recursos extraordinários, nós estamos elevando o debate das teses para uma certa objetivação deste tipo de controle de constitucionalidade, por assim dizer. Não obstante, sobre isso farei uma reflexão mais adiante, mas essa é a tendência hoje presente aqui em nosso tribunal. Eu estou, obviamente, reconhecendo, como todos os votos reconheceram, que aos dois casos concretos também precisamos destinar um desate que seja racional e objetivo. Avançando um pouco mais nesta breve introdução, que está nem tão breve assim, gostaria de recordar algumas das premissas que nos levaram ao atual estatuto jurídico do Marco Civil da Internet. Ou seja, como desaguamos na regra geral do artigo 19 e na exceção do artigo 21.
porque a rigor, em meu modo de ver, no pano de fundo das deliberações, tal como o estado da arte se apresenta segundo vejo, nós estamos a decidir se a relação entre regra e exceção será mantida ou se ela será invertida. Ou seja, se o conjunto das hipóteses do artigo 21, de maneira direta ou tácita, ou por consequência da deliberação que esse tribunal tomar, será ampliado e, portanto, ao artigo 19 caberá uma função menor, não de regra geral. Estamos, portanto, colocando as coisas nesse patamar, e é o meu modo de ver, talvez caiba aqui rememorar como a edificação do Marco Civil da Internet foi uma conquista importante no plano regulatório. Essa fundação regulatória, como ela elencou um conjunto de premissas centrais para a sua composição. E recordo-me pelo menos 7 dessas premissas que hoje são vertidas em numerosas obras. Eu estou tomando a liberdade aqui de não mencionar autores e obras, estarão todos no voto extenso que irei juntar e distribuir, mas pelo menos são 7 dessas premissas. A primeira, a preservação da liberdade de expressão. Este era um debate presente na edificação do Marco Civil da Internet. O segundo, não interferência dos governos. Terceiro, a proteção à privacidade. Quarto, a promoção da transparência. Quinto, a abertura de dados governamentais, ou seja, dados governamentais abertos. Sexto, a neutralidade da rede. E em sétimo, a internet aparecia nesta fundação do Marco Civil como um direito essencial inerente ao exercício da cidadania. Portanto, nessa perspectiva é que chegamos à regra geral do artigo 19, submetida à decisão judicial, submetida ao escrutínio judicial, e uma exceção no artigo 21. Portanto, a questão que se coloca, em meu modo de ver, é que, diante dessas premissas, o Poder Legislativo fez uma determinada opção. E nós aqui estamos, nesse momento, a avaliar se a inversão entre regra e exceção pode ser feita, e o voto da maioria já está indicando que pode ser feita à luz de uma nova correlação do que é regra e do que é exceção, segundo um filtro de constitucionalidade. Portanto, se fizer esta inversão entre o artigo 19 e o artigo 21, quer expressa ou quer tácita, nós estaremos adotando como regra geral o regime da responsabilidade civil, independentemente de ordem judicial expressa. Esta será a regra geral. Ela trará, e aqui basta ver os votos que já foram proferidos, ela trará alguns benefícios e alguns riscos. Dentre os benefícios, evidentemente, estará o arco maior de proteção aos direitos fundamentais. Basta ver os 2 casos concretos. Mas há alguns riscos que precisam ser ponderados nessa altura do julgamento, pelo menos segundo penso. Primeiro, que isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede, ou da rede. E, portanto, não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade democrática nas redes. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias
ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Basta observar o que se passa em alguns países. Há até mesmo artigos de doutrina, inclusive subscrito em coautoria por colega nosso do plenário desse tribunal, suscitando e dando o nome de alguns países que vou me escusar aqui de citá-los, esses países, nesse momento. Um outro risco que pode ver, e nesse artigo de doutrina é citado um professor conhecido de todos nós, que é Jack Balkin, é o que ele denominou, e nesse texto de doutrina está mencionado, de censura colateral. É um risco que pode haver. E nós, no meu modo de ver, precisamos sopesar estas circunstâncias e, evidentemente, esses riscos. Na outra aba desta circunstância estão, claro, os benefícios que podem advir desse regime de responsabilidade civil, independentemente de decisão judicial. Novas conformações protetivas, suficiente ou pelo menos mais efetiva guarida de direitos fundamentais, proteção de direitos personalíssimos, proteção em face. E aqui estou colhendo algumas expressões que estão nos votos já proferidos e que me antecederam. Proteção em face de discursos de ódio, racismo, pedofilia, conteúdo criminoso, terrorismo, falhas sistêmicas, atos antidemocráticos e violência eleitoral. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. Em meu modo de ver, nós estamos julgando uma matéria que se encontra num estado da arte em incessante mutação. Os dois casos que são subjacentes a esse recurso extraordinário se referem a um estado do desenvolvimento tecnológico que já pertence a um longínquo passado. 10 anos, 5 anos, muitas vezes 2 anos, outras vezes 1 ano ou menos, já é passado quase remoto pela avalanche desse desenvolvimento tecnológico e dessas revoluções cotidianas que estamos a enfrentar. Por isso, em meu modo de ver, nós estamos a proferir um julgamento que está necessitado, por assim dizer, de um pano de fundo que emerja mais nitidamente para fazermos um diagnóstico adequado do problema a resolver. Em priscas eras, que eu me atreveria a dizer que muitos não haviam nascido, não vou dizer dos que estão todos nessa bancada, para não começar a indicar a faixa etária, mas no primeiro livro que tive a oportunidade de publicar, em 1988, coloquei em epígrafe o pensamento de um autor que dizia: não raro, o mais difícil não é encontrar a solução para um problema, é compreendê-lo. É compreender antes o problema, ou seja, nós estamos aqui numa fase em que, quiçá, numa perspectiva mais abrangente, precisaríamos de um diagnóstico, ou, como diria a medicina, de uma anamnese mais extensa para a compreensão dessas circunstâncias, o que, evidentemente, de longe afasta a necessidade de uma resposta direta e objetiva que esse tribunal certamente dará, e independentemente das posições, inclusive da minha, que aqui vou expressar, nós todos nos colocaremos, claro,
de mãos para trabalhar na percepção majoritária para encontrar a resposta adequada para esse estado da arte. O tribunal não vai declinar do exercício da prestação jurisdicional por essas realidades cambiantes, mas apenas reconheço que, nesse momento, estamos certamente a demandar maior transparência nos fluxos informacionais das plataformas, menos opacidade no uso de dados para o direcionamento de publicidade, mais nitidez no enfrentamento do problema da personalização de conteúdo que conduz aos chamados filtros bolha ou câmeras de eco e, ademais, o desserviço que muitas vezes se presta para contribuir com a erosão da democracia. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E, portanto, daí porque vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao arrostarmos a concentração de poder que é inequívoca das plataformas e suas empresas. Não há dúvida alguma que há uma concentração que merece a preocupação, inclusive jurídica, daí porque o tema, aliás, está sendo decidido por um tribunal na realização da sua jurisdição. Porém, não creio que este tema necessariamente será enfrentado ou solvido ou esgotado com remoção ou não de conteúdos das plataformas. Por isso, a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado. Creio que há uma necessidade de uma regulação estrutural e sistêmica, e preferentemente não via Poder Judiciário. Portanto, esta é a posição de fundo que trago, exceto quando formos provocados especificamente para suprir um dado objeto explícito cuja lacuna está a fomentar uma crônica falta de legislação. É o que houve em matéria eleitoral. Por isso, mais do que legítimas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente algumas, inclusive, que tive a oportunidade de ser relator no ano de 2021, então vice-presidente do ministro aqui presidente, então lá presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que trataram desses temas com a especificidade de a jurisdição ter sido especificamente provocada sobre um objeto explícito e determinado. Por isso, lá foram editadas resoluções que, em nada, são incompatíveis com a constitucionalidade do artigo 19. Aliás, esse tema nunca foi aflorado e nem deverá ser, porque, obviamente, não tenho dúvida alguma desta compatibilidade. Por isso, senhor presidente e ministra Carmen, eminentes pares, feita essa pequena e não tão pequena assim introdução, apresento agora a síntese do voto que tenho em 5 pontos para explicitar por que estou a votar no sentido da constitucionalidade do artigo 19 e, portanto, as razões pelas quais estou na conclusão, acompanhando a divergência, embora, com todo o respeito, divergindo da maior parte dos fundamentos adotados pela divergência, mas acolhendo, portanto, a conclusão da constitucionalidade do artigo 19 e também do artigo 21, que, aliás, em tese, nem estava em causa nesta matéria. 5 pontos trago este resumo. E o primeiro desses pontos é como, já nessa altura do julgamento, e aqui vai uma certa guisa de contribuição à futura tese que espelha a posição majoritária, eis que
muito provavelmente a posição que estou aqui também a defender já é francamente minoritária nesta compreensão. Os ministros que me antecederam até aqui, à luz das suas premissas, bem demonstraram aquilo que entendem ser insuficiência do artigo 19 do Marco Civil para impedir a violação de uma série de direitos especialmente protegidos, como o direito de expressão de grupos e populações inteiras que são vítimas de racismo e a preservação da própria democracia. Há divergências, nada obstante, nos votos da maioria quanto à extensão dessa decisão. Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, pelo que pude depreender, encaminhou o voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade total do artigo 19, o que na prática consagra o regime do aviso e retirada, que é uma tradução literal daquela expressão anglo-saxônica que é demasiadamente conhecida, como sendo este praticamente o único admissível na internet. Além disso, previu a responsabilização objetiva das plataformas nas hipóteses por ele taxativamente listadas, o que inclui o impulsionamento, a existência de contas falsas e uma lista fechada de crimes. A responsabilização somente não ocorreria se houvesse dúvida razoável quanto ao conteúdo. Noutras palavras, a regra geral, portanto, é o regime do aviso e retirada do artigo 21. Mas há um regime, além disso, há um regime de responsabilidade objetiva nessas três hipóteses: impulsionamento, conta falsa e crimes. Em linha com esse entendimento, embora com nuances distintas, o relator, Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, relator do outro recurso extraordinário, também estende o regime do aviso e retirada para os casos que envolvem direito à honra e reconhece que o artigo 21 do Marco Civil da Internet é, pelo menos ao isso do voto e dos debates, é uma espécie de regra geral. Um regime de responsabilidade agravada também há no voto de Sua Excelência previsto nos casos de impulsionamento e para os casos em que haja, estou tentando ser fiel, ilícito evidente, nos termos do voto de Sua Excelência. Em seguida, votou o eminente ministro-presidente, que mantém expressamente o artigo 19 do Marco Civil, mas dá a ele interpretação conforme, para manter sobre esse regime apenas os ilícitos cíveis e os crimes contra a honra. Sob o regime do artigo 21, recairiam todos os conteúdos que consubstanciem crimes. E Sua Excelência, nosso presidente, ainda defende, pelo que depreendi, a possibilidade de responsabilização para os conteúdos impulsionados desde a aprovação, mas reconhece como sendo subjetiva essa responsabilidade. Em seguida, votou Sua Excelência, ministro André Mendonça, que reconheceu a plena constitucionalidade do artigo 19 e mantendo a regra geral do sistema de responsabilidade, estabelecendo um conjunto de obrigações acessórias e circunstâncias minudentadas no voto de Sua Excelência. Ministro Flávio Dino, do que pude aurir, mantém a constitucionalidade do artigo 19, restringindo também aos ilícitos cíveis e os crimes contra a honra, o que se amolda, no meu modo de ver, ao voto do ministro-presidente. Previu ainda um regime de responsabilidade objetiva para postagem de perfil falso e de conteúdo patrocinado e para falhas sistêmicas. Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin, aplica o regime do artigo 19 nos casos em que os provedores de aplicação são intermediários neutros e os provedores de aplicação ativos no caso de publicações de conteúdo não manifestamente criminoso. E também para Sua Excelência, a responsabilidade, segundo pude aurir, é sempre subjetiva. Ministro Fachin, apenas uma brevíssima parte para sublinhar que no meu voto a responsabilidade é subjetiva.
e não objetivo. Apenas para assinalar isso. É subjetivo porque considero que é ato próprio da empresa, perfil falso. É ato dela. Está objetivamente feita a retificação. Eu agradeço a Vossa Excelência. Também, só para constar, no meu voto também, ministro Fachin. Eu ainda não havia me referido ao voto de Vossa Excelência, mas ele já fica por antecipação a contribuição elucidativa. E, ministro Fachin, só apenas para deixar registrado, eu, de fato, entendo que nos casos de crime contra a honra se exige ordem judicial, porém, se já tiver havido decisão judicial em um caso determinando a retirada de um conteúdo... Basta notificação. Basta notificação. Perfeitamente. É o que eu havia anotado. Se Vossa Excelência me permite, com a parte do à parte. Claro. Então, só para ficar claro, Vossa Excelência entende que nos casos da responsabilidade, neste caso da plataforma, decorre, independente de qual plataforma, decorre da circunstância de, no caso de crimes contra a honra, já ter havido uma decisão, qualquer que seja, para ficar claro, essa matéria não pode continuar, este conteúdo não pode continuar e não continuará em nenhum outro meio. Vou fazer referência ao que consta, inclusive, de um dos memoriais. Nós já decidimos em alguma parte sobre a imprensa, no caso do Diário de Pernambuco. Para ficar claro, é a mesma situação. Retirou, não pode mais voltar. É isso. Então, só para manter o meu voto, só para explicitar que, neste caso, se já tiver havido decisão judicial, como Vossa Excelência observou, basta notificação privada. Eu estou fazendo essa passagem com está ótimo, para relembrar todo mundo. Transcorreram alguns dias da última sessão até aqui, apenas para avivar, e essas intervenções são mais do que oportunas, porque assim resta explicitado para todos nós e na continuação dos debates que teremos. O ministro Gilmar Mendes, em antecipação de voto, mantém o regime do artigo 19, mas denominando-o de regime residual, por aplicar-se apenas aos crimes contra a honra e aos conteúdos jornalísticos. Para os demais casos, o regime é do artigo 21 e há um regime de presunção para os casos de anúncio e de impulsionamentos remunerados, e um especial que é próprio do sistema eleitoral. Sua Excelência também ressalvou, tal como eu fiz na introdução do voto que estou a proferir. O ministro Alexandre de Moraes já, por antecipação, embargou de declaração, suscitando a natureza da responsabilidade que ali se coloca, mas, segundo depreendi, Sua Excelência também entende que a regra geral é a regra do aviso e retirada, portanto, a regra do artigo 21, do que pude, assim, compreender. Nada obstante, como não tive a oportunidade de ler o escrito do voto de Vossa Excelência, depreendi das intervenções. Eu mandei a tabela com as conclusões. Das conclusões de Vossa Excelência, e o que eu pude depreender do que li é que Vossa Excelência suscita quanto ao provedor de aplicações, quando houver especial gravidade e impulsionamento de conteúdos ilícitos ou falsos, aí a responsabilidade poderia ser uma responsabilidade objetiva. Não. Então, esse foi meu embargos prévio. Eu até fiz questão de salientar que não concordava só com a nomenclatura do ministro Toffoli. Quando há impulsionamento, se nós fizermos um paralelo com o crime, é o dolo eventual. Quem impulsionou, quem monetizou, quem ganha em cima da mensagem ilícita, criminosa, assume o risco. Então, é responsabilidade subjetiva. Subjetiva. Muito obrigado, ministro Alexandre. Assim, retifico a compreensão que tinha do voto de Vossa Excelência, o que, pelo menos a mim, é muito útil nessa rememoração. Portanto, além desses aspectos gerais, os votos ainda se manifestaram sobre uma série de obrigações correlatas, relatórios de transparência, manutenção de repositórios de anúncio, disponibilização de sistemas de notificação, alcance do dever de cuidado, diferenças legais para os denominados marketplaces, atualização dos termos de uso, redação de códigos de conduta e combate à difusão de informações falsas. Isso está num conjunto expressivo de votos. Fiz
Este breve resumo apenas para tentar situar minha posição nas linhas gerais do debate travado até aqui, reconhecendo, como se pode perceber, que parte substancial da tese ainda passará, muito provavelmente, por algumas rodas de aprimoramento, e aqui gostaria de saudar, desde logo, a disposição para este debate e aprimoramento de ambos os relatores, que têm acolhido e já participado da construção de uma tese que espelhe a compreensão majoritária, que, como já se percebeu, não é aquela que eu estou a subscrever, mas estou aqui a rememorar para efeito da continuação do trabalho. Nessa linha, como segundo ponto, e apenas aqui à guisa de encaminhamento, penso que a estrutura da futura tese terá pelo menos 5 desafios. Primeiro, o mais importante, sobre o qual já há uma maioria, digamos assim, que deflete nesta direção, indicar se o artigo 19 do Marco Civil é constitucional ou se é necessária uma interpretação conforme de seu texto. Segundo, definir as hipóteses de aplicação do regime de aviso e retirada do artigo 21 do Marco. Terceiro, definir se há um regime especial derivado da imposição de um dever geral de cuidado e qual o alcance dessas obrigações. Quarto, definir quais serviços, como marketplaces e mensageria privada, estão ou estariam excluídos do regime de responsabilização. Quinto, definir o alcance das obrigações derivadas e obrigações de transparência. E sexto, finalmente, definir eventual autoridade responsável pelo acompanhamento das obrigações derivadas. Aqui já foram mencionadas diversas perspectivas, desde uma referência inicial ao Conselho Nacional de Justiça, depois a Procuradoria-Geral da República, portanto, ao Ministério Público, referiu-se também à criação de eventual órgão específico para isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também foi referida, enfim, há diversas teses sobre esse ponto e creio que, desde logo, os próprios relatores e as posições majoritárias deixaram em aberto esse espaço para a construção. Ministro Toffoli, por favor. Ministro Fachin, cumprimentando Vossa Excelência, que está a proferir o seu voto, o eminente presidente, a ministra Carmen, todos os eminentes colegas, doutor Paulo Gonet, procurador, professor Paulo Gonet, procurador-geral da República, advogados e advogados, todos que nos acompanham. Estou aqui anotando todas as posições de Vossa Excelência, porque eu me lembro bem que na última sessão Vossa Excelência afirmou exatamente que traria uma visão que talvez não estivesse contemplada nos votos já proferidos. E desde logo, então, inicio cumprimentando a densidade do voto de Vossa Excelência e mais a didática do voto, porque Vossa Excelência abriu mão de fazer a leitura, com certeza, de um portentoso voto que Vossa Excelência apresentará por escrito e espero que possa disponibilizá-lo assim que possível para poder fazer a leitura dele. E Vossa Excelência tocou num ponto muito importante. Aliás, Vossa Excelência elencou 6 pontos que têm que estar contemplados na tese. Eu tenho, ao longo do julgamento, feito essa síntese. Ainda não a discutir com nenhum dos colegas em respeito aos votos exatamente que faltam ser proferidos. Vossa Excelência, o ministro Nunes Marques e a ministra Carmen Lúcia. Mas eu venho construindo isso, né? E evidentemente que irei passar inicialmente ao correlator, já que o ministro Luiz Fux é o relator do caso anterior ao Marco Civil e eu sou relator do caso posterior ao Marco Civil, para tentarmos, de acordo com aquilo que se forma a maioria, evidentemente construir uma solução. E espelhado naquilo que Vossa Excelência fez no caso exatamente daquela ADPF em que, como relator, Vossa Excelência acolheu teses que, no voto de Vossa Excelência, não estavam no fundamento, mas que trouxe uma solução bastante densa em termos de resultado, como uma voz da Corte, praticamente uma voz uníssona da Corte. E isso também cumprimentar o eminente presidente, Luiz Roberto Barroso, que tem primado por esse objetivo. Então, eu tenho feito já esses ajustes. E não tenho repartido, senhor presidente,
exatamente em respeito aos votos que faltam ser proferidos. Mas eu até a tenho aqui já, de acordo com os votos proferidos até o momento. Só para dizer que todos esses 6 elementos, só tem um único que eu ainda não cheguei a uma solução, né? Como sugestão, obviamente, estou falando da minha perspectiva e do meu olhar para colocar à mesa para uma discussão comum. É exatamente essa autoridade, porque realmente os votos aí estão bastante dispersos. Mas tenha certeza, né, que desde o primeiro ponto que Vossa Excelência colocou, se o artigo 19 é inconstitucional ou necessita uma interpretação conforme, da leitura que eu fiz dos votos proferidos, é que a maioria entende que há que se ter uma interpretação conforme, ou seja, ele não é de todo inconstitucional. E assim eu me colocarei enquanto tese para um resultado, né, final dessa situação. Assim como uma responsabilidade objetiva, ela não alcançou até agora uma maioria nessa qualificação. Também, né, já tenho aqui uma proposição, mas eu estou a aguardar exatamente os votos a serem proferidos e, ao término, eu, junto com o ministro Fux, com quem falarei antecipadamente, evidentemente, para tentarmos, como relator das duas causas, apresentar uma solução conjunta, aliás, como fizemos no caso do juiz das garantias, que trabalhamos a 4 mãos, uma solução que acabou sendo praticamente consensuada entre toda a Corte. Agradecendo a parte, cumprimentando o belíssimo voto que Vossa Excelência traz à colação, estou aqui anotando todas as observações de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E, portanto, na construção da tese, ficam, digamos assim, estas ideias e que a generosidade de Sua Excelência, o relator e também do ministro Fux, aproveitarão quantum satis para os futuros trabalhos. Mas até chegarmos à tese, obviamente... Se mantido o posicionamento já proferido, Vossa Excelência está proferindo um voto bastante denso, nunca se sabe. Eu já estou, obviamente, considerando a maioria dos votos tal como proferidos, mas o julgamento certamente está ainda em curso. Portanto, até chegar lá, gostaria de rememorar os 2 modelos de regulação da liberdade de expressão e o que, segundo meu modo de ver, é a tendência, segundo e de acordo com a jurisprudência desse tribunal. Como sabemos, em tipos ideais, há 2 formas de regular a liberdade de expressão. De um lado, um modelo que se aproxima dos Estados Unidos, o que já foi exposto aqui em vários votos, especialmente no voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça, fundado na autonomia individual e em noções como o livre mercado de ideias. Esse modelo, para usar uma expressão corrente, desconfia de qualquer interferência estatal e, por isso, impõe pouquíssimas restrições à liberdade de expressão. Daí derivam normas como a previsão de neutralidade, a impedir que o governo regule o discurso com base em seu conteúdo ou ponto de vista. A censura prévia jamais é admitida. A responsabilidade, portanto, é sempre ulterior e até mesmo discursos de ódios, a queima de bandeiras nacionais e a desinformação são protegidas, somente podendo ser restringidas se houver incitação para a prática iminente de ilícito. Já o sistema interamericano e europeu, por outro lado, partem de experiências pós-totalitárias e têm matriz antifascista, fundada em valores como a dignidade humana e a preservação democrática. Esse modelo põe ênfase na função social dos direitos, razão pela qual admite restrições que tenham por fundamento os valores democráticos, a ordem pública e a dignidade. A criminalização do discurso de ódio e a negação de fatos como o Holocausto são possíveis e é dever do Estado, neste modelo, realizar um cálculo de proporcionalidade entre o alcance da liberdade e a proteção de interesses fundamentais. Olhando para esses 2 modelos, creio existir vários exemplos na nossa prática constitucional que podem revelar uma opção pelo modelo norte-americano.
A nossa Constituição expressamente proíbe toda e qualquer censura, e esta Corte já reconheceu que a liberdade de expressão abrange até mesmo o direito de defender a descriminalização da maconha, de publicar biografias não autorizadas e de impedir a cobrança de multas pelo desrespeito à classificação indicativa. Mas há também diversos exemplos de restrição, daí já mais próximo ao modelo europeu. O primeiro deles, um dos casos mais célebres na jurisprudência desse tribunal, é o caso Elvanger. Notoriamente, ali admitiu o tribunal a constitucionalidade da persecução penal do discurso de ódio. E, mais recentemente, esse tribunal também considerou constitucional a instauração de inquérito que investigava a prática de crimes de difamação contra ministros deste tribunal. Em relação à regulação das redes, essa mesma divisão de modelos pode ser utilizada. Até agora, referi-me à liberdade de expressão, refiro-me agora à regulação das redes. De um lado, os Estados Unidos têm na já citada seção 230 regra semelhante ao nosso artigo 19. De outro lado, o modelo de responsabilização do sistema europeu partiu do modelo de neutralidade, mas, e aos poucos, foi incorporando, sob o manto das regras do aviso e retirada, discursos que atingiam bem especialmente protegidos, como a integridade de crianças e adolescentes. Os modelos são evidentemente ideais, cujo vocábulo por si só é autoexplicativo, mas nada obstante sejam ideais, são úteis para tentar dar coerência à jurisprudência desse tribunal. Do que se tem até aqui nos votos da maioria, e que penso que a maioria tende a incorporar, e creio que, à luz das premissas que os votos adotaram, a incorporação é totalmente justificada, maiores restrições estão sendo incorporadas à liberdade de expressão no ambiente digital, aproximando-se, e quem sabe em alguns casos até indo além, ao modelo europeu. É possível afirmar também que, aos poucos, a jurisprudência nesse tema desse tribunal pode tender a se aproximar desse modelo. Penso em que ambos os modelos, os dois modelos, são igualmente justificáveis e poderiam, um ou outro, serem adotados, como, de algum modo, o Congresso Nacional fez essa opção quando editou o artigo 19 no Marco Civil. Mas a eventual regulação não seria feita num vácuo, pois ela precisaria considerar que também por opção política, manifestada, por exemplo, pela incorporação de tratados de direito, a prática constitucional, como a nossa jurisprudência, caminharia para um modelo mais plural, mais próximo do sistema interamericano de direitos humanos. Portanto, esse primeiro ponto enaltece a deferência à escolha política do legislador. Trato agora, na síntese do voto, dos limites dos temas de repercussão geral. A questão central, segundo penso, é mesmo a constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil, nos estritos limites do tema de repercussão geral, o tema 533 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, que trata do dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo sem intervenção do judiciário, e do tema 987 da relatoria de Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor da internet, website e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de ilícitos praticados por terceiro, fecho aspas da citação.
A resposta que tenho para ambos os temas e os casos, em meu modo de ver, embora com esta fundamentação que estou a dar, é no sentido de que o artigo 19 é constitucional, porque a necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo gerado por terceiros parece-me ser a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior. Não por acaso foi essa a conclusão do já mencionado trabalho do relator especial para a liberdade de expressão, do qual colho apenas um trecho do parágrafo 65. Lá se escreveu: os Estados só devem buscar restringir conteúdos por meio de ordem de autoridade judicial independente e imparcial e em conformidade com o devido processo legal e com os princípios da legalidade, necessidade e legitimidade, fecho aspas. Reconheço que há uma tendência nos precedentes desse tribunal de fazer convergir o controle concentrado e o controle concreto. Daí a autorizar-se a ampliação da causa de pedir e até, consequentemente, da formulação de tese em recursos extraordinários. Mas tenho ressalvas, pelo menos nos dois casos, em relação à ampliação do pedido e também, em alguns casos, quanto à aproximação das duas formas de controle. Esse receio é ainda maior nos casos presentes, porquanto, fora dos estritos limites da questão submetida à repercussão geral, tenho dúvidas em saber qual é verdadeiramente o problema de fundo. Mas, é claro, são abomináveis os relatos e os casos trazidos pelos eminentes ministros igualmente abomináveis. E, evidentemente, não estou a dizer que não há problemas com ele. Mas a questão jurídica de fundo não deveria ser ou não pode ser apenas a falta de lei ou a falta de norma, porque corremos o risco de não conseguir ajustar o remédio pela falta de um completo diagnóstico. Compreendo que o regime da ordem judicial do artigo 19 tem, nada obstante a sua constitucionalidade, segundo penso, tem à primeira vista um problema moral, porque parece apostar na disputa privada, onde o ofendido busca a reparação do ofensor como solução para um dano social. Como todos sabemos, a indenização é uma espécie de filha da mão invisível social, porque utiliza a via individual juridicamente sancionada para, de maneira consequente e às vezes até acidental, promover o bem-estar social. Mas, olhando macroscopicamente, o nosso papel como sociedade é o de sublimar o dano, extrair dele lições para impedir que outras pessoas sofram do mesmo mal. Creio, portanto, que há lições que se poderiam extrair da crítica à adjudicação privada. Sem embargo, não é disso que trata a essência do artigo 19. Como sabemos, ele colheu da experiência norte-americana da seção 230, tantas vezes aqui citadas, o fio condutor que lá se encontra. E esta seção lá foi escrita para resolver um dilema. Se moderassem conteúdos, as plataformas seriam responsabilizadas como editoras. Se não moderassem, o ambiente se tornaria caótico. Ao contrário do que uma leitura mais apressada poderia sugerir, a regra contida no artigo 19 não é um laissez-faire desregulado, mas um incentivo para que a regulação seja feita da melhor maneira possível. E com a devida vênia da posição que já se tornou majoritária, não consigo considerar que esse objetivo esteja desvinculado da proteção constitucional da liberdade de expressão, nem tampouco da eficácia horizontal de direitos fundamentais. Além disso, há uma segunda razão que não me anima a ir além da consideração singela de constitucionalidade do artigo 19. É péssima a experiência que esse país teve com a moderação de conteúdos em meio de comunicação. O que hoje parece insuficiente e a merecer regulação específica, pode muito bem ser amanhã regulado por outros atores institucionais.
e se há obrigação de todos para combater o conteúdo ilícito, então corremos o risco de ver temerárias ações de investigação atingirem jornalistas e professores. E há experiência não muito longe. Num passado também não tão distante, num outro contexto, a ministra Carmen Lúcia, em decisão na DPF 697, fez observar o seguinte: é grave e respeita a toda a sociedade questionamentos ou atuações que põem em risco a liberdade de expressão, máxime se cuidando do desempenho jornalístico ou da arte, fecho aspas, da citação de Sua Excelência. Ao longo dos debates nesse tribunal, ao longo dessas mais de 10 sessões em que temos debatido esse tema, emerge, porém, um problema que decorre precisamente de um dos casos dos autos e que diz com a dificuldade de acesso à justiça por quem tem sua honra violada. O remédio para esses casos é evidente e já me referi à sua plena constitucionalidade, mas o acesso ao medicamento, além de ser demorado, encontra não raro revitimização. A solução para esses casos não reclama declaração de constitucionalidade, basta aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no que se concerne à anonimização da recorrente, quanto à obrigação de guarda dos dados de acesso e de conteúdo violador por parte das aplicações da internet, a fim de garantir eficácia a eventual provimento judicial. Por derradeiro, senhor presidente, referi-me na sessão passada a uma posição de equidistância em relação às correntes, porque, embora não veja a necessidade de declaração de inconstitucionalidade, entendo que há diversas obrigações a que estão submetidas as aplicações da internet que decorrem do regime de legislação posterior, ou seja, da Lei Geral de Proteção de Dados, não aplicável ao caso concreto que é anterior à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Embora essa conclusão aproxime da posição do voto divergente de Sua Excelência, ministro André Mendonça, também respeitosamente não adiro às obrigações adicionais indicadas por Sua Excelência em seu voto. Entendo que haverá um momento em que o tribunal irá se debruçar sobre cada um dos pontos trazidos nos votos anteriores, e esse momento, de algum modo, já começou com as preocupações dos eminentes relatores. E, por certo, também colaborarei para que cheguemos a uma solução que efetivamente reflita a compreensão majoritária. Hoje, porém, peço venha a maioria para votar pela constitucionalidade do artigo 19. E nos casos concretos, à luz da inaplicabilidade da LGPD, a um dos dois casos referidos, eu estou julgando procedentes ambos os recursos extraordinários, porque, como tese que fundamenta esta conclusão, entendo que apenas por meio de ordem judicial é possível restringir o conteúdo gerado por terceiros e veiculado em provedor de aplicações da internet. A tese síntese que espelha este ponto de vista é a seguinte: quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros, se após ordem judicial específica não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente.